E esses FJs, eles são vulneráveis ao maquiavelianismo, a ideia de que os fins justificam os meios, a de que você pode sacrificar inocentes se isso for em nome de um bem maior. Eles são vulneráveis a essa ideia. E hoje eu vou tentar desmantelar essa ideia. Vamos lá. ISFJs, justiça ou sacrifício. ISFJs, também conhecidos como o cavaleiro, ou se você quiser uma versão feminina, poderia chamar de a curandeira ou até a enfermeira, são pessoas obcecadas por justiça. ISFJs querem equilíbrio no mundo e eles querem que as pessoas cumpram as consequências dos seus erros. Na cabeça deles, igualdade e justiça andam junto, lado a lado, apesar de nem sempre, tá, gente? Igualdade e justiça não são necessariamente a mesma coisa. E a língua portuguesa tem esse problema onde justiça significa tanto punição pelos crimes quanto igualdade de oportunidade, quando os dois não são a mesma coisa. E aí você tem esse problema que os SFJs, por conta dessa limitação na língua portuguesa, e eles já são pessoas que têm uma dificuldade com o verbal, eles misturam os dois na cabeça deles e não aprendem a discernir os dois. E isso nos leva ao outro lado da moeda, que é o sacrifício. E esses FJs, eles podem ser, com certeza, uma das pessoas mais justas, ou um dos maiores carrascos da justiça. E não se engane, a justiça precisa de carrascos, senão quem é que vai punir quem comete o mal? A questão é que o ISFJ, em sua busca obsessiva pela justiça, ele pode cometer sacrifício de inocentes. Essa é a questão. ISFJs, eles são vulneráveis ao maquiavelianismo, a ideia de que os fins justificam os meios, a de que você pode sacrificar inocentes se isso for em nome de um bem maior. Eles são vulneráveis a essa ideia. E hoje eu vou tentar desmantelar essa ideia. E aí você vê eles caindo em mentiras como culpa coletiva, como sempre confiar no que a sociedade diz, no que os experts dizem, porque esse é o certo, né? Esse é o que é o socialmente correto. Por Deus, cara, eu acho que alguns de vocês estão tão perdidos que vocês realmente acham que o caminho é confiar cegamente em autoridades. Eu lamento o futuro que vocês vão ter fazendo isso. E eu espero que vocês consigam sobreviver às consequências de suas escolhas. E eu falo isso especificamente para ISFJs. A gente também vai falar sobre como vocês podem fazer escolhas muito ruins. Uma visão do ISFJ, na tabela dos tipos, é que eles são... O estilo de comunicação deles, né, que é essa seção horizontal, eu sempre esqueço o nome, essa linha horizontal, você vê que eles são um plano de fundo. Você vê que o estilo de comunicação deles é sobre ficar no fundo e não chamar muita atenção. Eles gostam de ficar no fundo. E esses Js, eles gostam de ser a fundação concreta de um projeto, de uma grupo. Eles são sempre aquele... Dá até para chamar de terceira perna. Eles são a terceira perna, né? O apoio que impede que caia. E eles são muito sobre apoio. Eu recebo apoio de um CFJ, talvez vocês conheçam ele, talvez ou não. Eu gostaria de dedicar essa aula aqui ao Asari, porque ele está comigo desde o começo do canal do YouTube. Então, quando vocês verem ele, diz para ele que ele é a terceira perna do Filova. Aí, ó. Porque eles são plano de fundo, então eles são informativos, respondedores e resultados. A gente vai entrar no que isso significa. E o temperamento deles, a visão de mundo deles é de guardião. Eles são SJs e SFJ. Significa que eles são sistemáticos, concretos, afiliativos. Significa que eles têm uma preferência por aquilo que é tradicional, eles querem proteger, manter. Eles são pessoas baseadas em fé, em ordem, manter a ordem. Talvez esse FJ, não, tenho certeza. Esse FJ é o tipo que tem mais fé de todos, ou que é mais capaz de ter mais fé de todos os tipos. E é até um pouco triste quando você vê SJs ou ISFJs
e perderam a fé na humanidade. É uma coisa triste de se enxergar, sabe? Eu sou um deles, eu corro esse risco de perder a fé nas pessoas. Mas, na mesma medida que as pessoas podem me desapontar, elas também me surpreendem. A coisa sobre ser um SJ é que você tem uma boa memória e você tende a parecer mais velho muito cedo, né? Porque você guarda. É como se sua experiência de vida fosse. A qualidade fosse maior. A sensação introvertida é maior, essas coisas. E por causa disso, você parece uma alma velha, né? Especialmente SJs. Eles são o que nasce velho e vai enjuvenescendo através da vida. Porque eles são mais responsáveis por causa disso. E aí você, nessa posição de ter essa experiência, você vê as pessoas cometendo os mesmos erros de novo e de novo. E pode ser uma sensação muito desesperadora, que inclusive muitos SJs assistindo isso podem se relacionar. Ver as pessoas cometendo os mesmos erros de novo e de novo. E sentir que você não pode fazer nada sobre isso. E SFJs odeiam sentir que não podem fazer nada sobre isso, porque, como eu disse, eles são os carrascos da justiça. Uma coisa que eles entendem bem, e que isso é para a audiência, no geral, é que a justiça só pode ser feita por outros homens no mundo. Vocês sabem o que é positivismo? Eu acho que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem hoje em dia. Eu vou deixar aqui para alguém responder o que é positivismo, se quiser. Eu não conseguiria responder em poucas palavras, eu teria que me esforçar. Mas eu vou dar um ponto sobre isso e falar aqui sobre estilo de comunicação, de novo. Eles são informativos, ou seja, eles querem saber detalhes. E esses FJs são todos sobre os detalhes. Eles querem saber cada detalhe de informação das coisas e eles querem manter todo mundo informado. É uma via de duas mãos. Então, esses FJs querem saber tudo sobre você e seu bem-estar emocional e sua vida, mas eles também querem contar muito sobre si. E o único motivo deles não falarem muito, eles falam muito quando eles estão confortáveis e sentem que as pessoas se interessam, mas esses FJs eles assumem que ninguém se interessa para ouvir a experiência de vida deles, então eles ficam caladinhos, no fundo. Eles são informativos, então eles tendem a ser indiretos. Eles têm dificuldade sendo diretos. Eles são o que a gente chama de triplamente informativo, ou seja, para eles, ser direto ao ponto é difícil. Eles tendem a arredondar as coisas, a eufemizar as coisas, uma coisa que eu, às vezes, até eu faço isso, mas não deveria. Eles são respondedores, ou seja, eles são introvertidos, eles preferem que as pessoas vão até eles preferem responder, eles querem aprofundar em assuntos em vez de iniciar assuntos novos, como um extrovertido faria um iniciador. Temos aqui já o Albus Félix, o Incógnitos, o muitos nomes, né? Falando. Positivismo rejeita qualquer coisa que não seja derivado pela razão e pela lógica a partir da razão sensorial. Essa é uma parte do que constitui ele, né? Porque é um conjunto de ideias bem grande. E aí essa na parte epistemológica. Essa parte aí de, tudo que é derivado a partir da razão sensorial tem muito a ver com ser um tipo concreto. Tipos concretos são assim. Mas a parte que eu queria citar do positivismo era o jurispositivismo, que é o quê? Essa noção de que se eu tenho uma lei, eu tenho um papel e tem escrito nesse papel uma regra, então aquilo é uma lei e a justiça foi feita. Então, por exemplo, eu escrevo no papel, não pode roubar. E dessa forma a justiça foi feita. O que, quando você põe dessa forma, é muito idiota. Porque a justiça só é feita se quem rouba é impedido de roubar e tem que devolver o que roubou para quem foi roubado. O nome disso é equilíbrio. E se você quiser talvez argumentar, quem cometeu o erro, quem roubou, deveria ainda pagar ainda mais do que roubou. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o ponto é, o positivismo, ele é essa noção idiota de que só porque algo é uma lei, então aquilo já está sendo executado no mundo. Então um exemplo disso seria, eu estou na rua, aí um cara vem me assaltar, ele aponta a arma para mim e diz, me passa o celular, e eu digo, olha, isso é crime de acordo com a lei, você está quebrando a lei, então eu não vou. É bem bobo, né?
A justiça não está em papéis e palavras, está na mão dos homens. É a escolha dos homens criá-la. E é por isso que é tão patético quando você vê ISFJs que poderiam estar tomando ações para proteger a comunidade deles, ações para proteger a vizinhança deles, mas eles preferem ficar na sala em casa jogando, sei lá, Fortnite ou Dead by Daylight, ou seja lá qual jogo de Gororoba ele está jogando naquele momento. Mas é uma coisa lamentável. Aí imagina, vão explodir uma bomba no seu país e você escreve que é proibido explodir bombas nele. E diz que isso resolve o problema. E ISFJs são tipos de resultado, ou seja, eles gostam de tomar as coisas em passos. Eles são cuidadosos. ISFJs são o tipo mais cuidadoso de todos. Mais cuidadoso de todos. Eles gostam de ir passos, eles gostam de resultados, eles não gostam de progresso. Eles gostam de pegar uma tarefa e ir fazendo ela de forma ordenada. Eles são pessoas muito ordenadas. Então pensa nessa pessoa que gosta de detalhes, é muito cuidadosa. Por isso que eles têm essa fama de serem obsessivos, compulsivos, terem toque, essas coisas. É por isso que, especialmente mulheres e CFJs têm essa reputação, essa vibe, serem muito cuidadosas com o seu emocional, tipo, oh meu Deus, eu não te machuquei, né, meu lindinho. Eles são afiliativos, o que significa que eles gostam do coletivo. Eles gostam de se afiliar a grupos, eles gostam de se juntar a afiliações, eles gostam de ser interdependentes, né? Comunidade, grupo, panela. Eles tendem a querer fazer a coisa certa e seguir a lei. E um dos seus problemas em CFJs é justamente o de se curvar a autoridades que não merecem a sua lealdade. A gente vai aprofundar nisso. Eles são concretos. Eu já mencionei que tipos concretos tendem ao positivismo, especialmente cientificamente falando, só aquilo que é material. A gente acredita, se eu não vi, não existe. E esses FJs, eles são pessoas pé no chão, mas eles não são tão céticos, honestamente. Não são pessoas muito céticas no geral. É mais provável que eles sejam crédulos. É fácil enganar ISFJs. Infelizmente, eles são feitos de bobos e aproveitados. Você vê ISFJs que são feitos de bobo pelo sistema médico, são feitos de bobo por vendedores, feitos de bobo por relacionamentos, casamentos. Você vê homens SFJ se metendo em casamentos que fazem mal pra eles. Um insetinho aqui, matei. Bora lá. Eles são sistemáticos, o que significa que eles gostam de seguir procedimentos, manuais, sistemas, eles gostam de métodos e fórmulas. É a pessoa que provavelmente mais iria querer seguir a receita do bolo e não desviar dela. Então, é por isso que eles sentem essa ansiedade quando você lança eles numa situação sem nenhuma instrução. Eles vão ficar, qual o manual, qual é o procedimento? Eu tenho que improvisar e isso bota eles fora da zona de conforto deles. Agora sim. Agora sim a gente vai realmente aprofundar nas funções e como elas se relacionam a tudo isso que eu falei. É, eles têm SI herói, o que significa o seguinte: o que que SI é sobre? SI é sobre o meu conforto, SI é sobre resistência, disciplina, é sobre equilíbrio, é sobre fé, é sobre dever, dever à sociedade, ao grupo, ao coletivo. E o que você tem é um SI herói, ou seja, é uma função orgulhosa. Esses FJs, eles não sabem disso muitas vezes, mas eles têm orgulho sobre a capacidade deles de aguentar a dor. Então você vê esses FJs que fazem academia e botam muito peso ou fazem muitas repetições, muito mais do que eles aguentam e depois quebram a cara. Porque eles têm esse orgulho, então não, eu aguento, depois tá lá todo quebrado e não quer mais fazer academia.
Ou quando eles vão instalar hábitos e disciplina na vida deles, eles querem fazer tudo de uma vez, aí não conseguem, porque superestimou a capacidade deles de aguentar a pressão. E é por isso que esse FJ, de todos os tipos, é o que mais existe a abuso. Esse FJ é o tipo que mais tolera abuso. E o que tem lado bom e lado ruim, tudo tem, tudo tem. E é um pouco triste, porque você vê ISFJs de ambos os gêneros, homens e mulheres, se colocando em relacionamentos abusivos, onde eles são muito suscetíveis à síndrome de Estocolmo. Então eles são leais a pessoas que tratam eles que nem merda. E isso é uma coisa que eu não quero que vocês façam. Eu não quero que vocês aceitem que as pessoas tratem vocês mal. Eu sou, eu sou tipo o Kevin no filme Moonlight, tocando no seu ombro assim, dizendo: amigo, pequenininho, não aceita as pessoas te tratarem mal dessa forma. Você não merece isso. Você pode acreditar que você merece isso, mas você não merece. Você precisa desenvolver um senso de autoestima e respeito. E, especialmente no Brasil, as pessoas te convencem a não se levar muito a sério em nenhum momento, a rir de tudo. E se você quer realmente se respeitar e ser corajoso, você precisa ter coragem de se levar a sério. Porque você vê muitos CFJs que na infância deles, eles aprendem a rir do próprio sofrimento. E isso é só uma maneira de tentar apaziguar a dor que causa quando as pessoas à sua volta não lhe respeitam. Eu sei que existe uma validade nessa coisa de resenhar e você zoar o amigo xingando ele, denegrindo ele. Eu faço isso, tá? A coisa é que, se você quer ter equilíbrio, você precisa sempre olhar o outro lado da moeda. Você pode ajudar as pessoas desconstruindo elas, desconstruindo o orgulho delas, desmontando elas, e você pode ajudar as pessoas montando elas, construindo elas. E o que eu vejo com esses FJs é que eles são desmontados, as pessoas em volta percebem que eles toleram abuso, que eles não revidam muitas vezes, e vão lá e ficam usando eles de saco de pancada. Tem um arquétipo do saco de pancada, e vocês são. Especialmente os homens, geralmente as mulheres e esses FJs, por serem assim, elas tendem a ser muito atraentes para homens que abusam e para homens que não abusam. Com certeza é um dos candidatos a sofrer bullying em Prelude. Hum. Vocês têm FE aparente, o que significa que vocês querem que as pessoas tenham igualdade, ou até que as pessoas sejam cuidadas. Isso é uma das coisas que eu gosto sobre vocês. O valor de vocês para a sociedade existe muito na sua capacidade de cuidar das pessoas e manter elas num estado aceitável. Bem, esses FJs, eles são aquela pessoa, eu já tive isso acontecendo na minha vida talvez mais de uma vez, onde eu estava cansado ou mal, e aí um colega ISFJ chegava até mim e perguntava: ei, mano, o que tá acontecendo contigo? Eu notei que você tá mais distante hoje, ou que você tá mais cansado, o que que houve? ISFJs, eles podem ser assim. E eles fazem isso sempre no plano de fundo, né? Sem ser ali no meio da galera, mais afastado. E essa F aparente, ela pode ser muito responsável cuidando das pessoas, para ver se elas estão bem mesmo. Agora, pensa em mim, por exemplo, que sou o completo oposto. Eu não faço ideia do que as pessoas sentem, na maioria das vezes. Até hoje me esforço muito para descobrir. E por causa disso, as pessoas não se abrem. Elas não se abrem, porque eu não sei o que elas estão sentindo no momento. E esses FJs são muito sensíveis a isso. F é empatia. E é daí que você vê que essa junção de S e FE causa essa obsessão com justiça e equilíbrio, que pode ser muito boa ou muito ruim se for corrupto. É esse que é o problema. Vocês e CFJs, vocês precisam estudar ética, pô. Vocês precisam estudar moralidade, ética argumentativa. Porque senão vocês vão defender uma coisa coletiva, uma lei, uma
justiça corrupta que sacrifica inocentes. E qual é um exemplo perfeito de uma culpa coletiva? Ou seja, toda culpa coletiva, senão a maioria é corrupta. É quando você, por exemplo, culpa o filho pelos crimes do pai. Digamos que o pai assume uma dívida, comete um crime, aí o pai morre. Agora é o filho que tem que assumir a dívida, ou tem que pagar pelos crimes do pai. Isso não faz nenhum sentido. Então, por exemplo, no Game of Thrones, você tem duas famílias rivais. Aí uma família causa raiva na outra, e elas são rivais por muito tempo, aí nos anos, aí eles se mataram. Aí a menina de 13 anos, eu nem sei a idade dela, tem que pagar pelos pecados dos avós ou pais dela, pô. E o ISFJ corrupto tira um senso de equilíbrio disso. Isso é equilíbrio? Isso é igualar o jogo? Você matou alguém da minha família, então eu vou matar sua filha. Não tem nada a ver com a situação. Que nunca pôde nem ter escolha na situação para tentar ser um ser humano melhor. Ela realmente merece sofrer as consequências? Você vê essa dinâmica acontecendo na China, nas guerras das famílias. Você vê essa dinâmica acontecendo no mundo inteiro. É só você mudar a tribo, é só você mudar o grupo. Eu não estou dizendo que você não pode generalizar grupos ou fazer julgamentos abrangentes, tá? Existem estatísticas, existem tendências grupais. E isso é uma coisa que eu já falei antes. Vocês têm que ouvir o que eu falo e ser sábio sobre isso. Vocês têm que ser inteligentes sobre o que eu falo. Tudo tem uma armadilha que você pode cair ali. Você pode chegar e pensar, não, então, se culpa coletiva é errado, então, sei lá, se aparecer um cara com uma tatuagem de gangue, eu não conheci ele como indivíduo, né? Ele tem uma tatuagem de gangue, mas eu não conheci ele individualmente, então eu não vou ter preconceito. Eu vou considerar que ele é tão seguro quanto uma pessoa sem tatuagem. Não, as chances são de que um cara com tatuagem de gangue, as chances são que ele é mais perigoso, estatisticamente falando. Mas é claro que esses FJs eles têm muita dificuldade com isso. Por quê? Porque vocês têm sentimento extrovertido acima de pensamento introvertido, acima de TI. Então, por padrão, a forma que vocês se aproximam da vida é observando o que a sociedade gosta, ela aceita, né? Porque FE é sobre o que as pessoas gostam, especialmente quando esse FE é adolescente e não parente. E vocês pensam, então, o que? A sociedade valoriza isso, gosta disso e disso e disso. Então, os meus pensamentos, né? Você tem essa FE em eixo com a TI, os meus pensamentos serão moldados pelo socialmente aceitável. Então, não é socialmente aceitável você julgar um grupo inteiro. Tem horas que você precisa para sobreviver. Ninguém está dizendo que as pessoas não merecem o benefício da dúvida, serem tratadas como indivíduos e vistas por quem elas realmente são. É só para você não se fazer de um tolo que vendo os próprios olhos, finge que é cego e que não vê padrões. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito que, que diz assim: conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Realmente, tomate é uma fruta. Sem uma informação, conhecimento é isso. Sabedoria é não colocar tomate numa salada de frutas. Eu percebo que as pessoas têm dificuldade entendendo o que essa frase significa, mas pensa um pouco nela. Vê se você entende o que ela quer dizer. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar tomate numa salada de frutas. Conhecimento é saber que culpa coletiva é uma corrupção moral. Sabedoria é você saber tomar decisões numa situação real, na prática. Para que você não seja aquela pessoa que diz assim: ah, não, mas esse Goblin aqui é diferente, né? Esse aqui é inocente. Esse Uruk-hai aqui, ele se provou sendo um indivíduo. Ou não, vamos dar o benefício da dúvida pro Uruk. Aí a pessoa é decapitada por ele.
Existem coisas que são arriscadas. E que ISFJs têm noção disso porque eles são muito aversos a riscos. Eles são o tipo mais cuidadoso. Eles têm NA inferior, então vocês têm medo das coisas darem errado constante. É uma paranoia muito grande. ISFJs são muito paranoicos. E eles podem ser extremamente desconfiados. Isso alimenta a falta de fé na humanidade que eles podem desenvolver. É essa falta de fé que leva a esse maquiavelismo, né? Tipo, as pessoas nunca serão boas, ao menos que eu tenha uma mão de ferro pra bater nelas até elas serem boas. O pensamento introvertido, criança, pode ser uma gracinha, porque o pensamento introvertido permite que uma pessoa entenda a verdade e fale de uma forma sem filtros, sem filtros. E é muito legal quando você tem TI criança afirmando a verdade de forma inocente, sem saber as implicações da verdade que está sendo afirmada. E quando é uma criança divina, o arquétipo da criança desenvolvida, essa alegria de resolver problemas, investigar coisas, né? Porque TI gosta de pensar e resolver e digerir informações. Essa alegria não é apagada pela reação negativa que as pessoas têm quando elas ouvem a verdade dura e difícil. E aí, SFJs podem ser muito paranoicos de achar que vai morrer amanhã. As possibilidades, né? O caos assusta eles demais. Por isso eles gostam de ordem e previsibilidade. Ele é tudo sobre possibilidades. E você tem um risco dos dois SI heróis. Eu também corro esse risco de me tornar uma pessoa muito chata. Eu posso me tornar uma pessoa extremamente entediante porque a nossa vida se torna extremamente previsível. Nossos hábitos e rotinas se tornam repetitivos. A gente não faz nada novo, nada arriscado, não provoca ninguém, nunca é polarizante, nunca é divisivo, nunca toma riscos, não tenta ser ambicioso, sempre joga no seguro. E aí tem um exemplo que eu vi da Copa, né? Que a Inglaterra fez um gol na Argentina. Eu acho que é isso, tá? Eu realmente não acompanho a Copa. Eu posso ter falado a maior merda aqui. Mas eu acho que a Inglaterra lutou contra a Argentina. Se eu tiver errado, me corrijam. Aí ela fez um gol. Foi isso que eu vi. E depois que fez esse um gol, ficou 1-0. A Inglaterra ficou jogando seguro. E não quis mais ficar correndo atrás do gol. Ficou parado ali na defesa sem querer avançar. E esse FJ é bem assim, tipo, consegui o meu aqui. Agora tô seguro e não vou morrer. Pronto. Estagna. E aí você vê que eles estão no modo sobrevivência, eles estão fugindo de algo em vez de perseguindo algo. Vocês têm o inverso ANTP. Esse inverso basicamente faz com que você tenha um potencial de ser uma pessoa extremamente divertida e criativa, de se estar por perto. Vocês podem ser pessoas extremamente sedutoras e atraentes. Eu percebo um potencial na NA inferior de criar muito desejo nas pessoas. NA cria desejo nas pessoas. Você vê N heróis que são adorados, porque não, eu quero ficar perto dele, eu quero falar com ele, porque esse cara é muito legal, ele sempre me faz me sentir. É, não tem uma palavra boa no português, é tipo, me faz eu me sentir animado, vivo. E o ISFJ poderia ser assim, né? É tão raro. Mas por que ele não é? Porque ele não toma riscos, porque ele não sai da zona de conforto dele, porque todo usuário de SI ou todo ser humano tem uma zona de conforto. E o ISFJ tende a ter um apego a essa zona de conforto tão grande. E é por isso que se você tem um filho ISFJ, você não pode deixar ele na zona de conforto dele. Senão você está preparando o seu filho ISFJ para falha. Você está literalmente botando ele num caminho para que ele caia do penhasco. Você está sendo aquela pessoa que, sabe, bota... Porque eles passando pela vida, tende, especialmente quando jovens, a tomar decisões ruins. E eles precisam de pressão, eles precisam de fardos, durezas, desafios para se tornarem pessoas fortes e pessoas que você pode depender deles.
Pessoas que você pode confiar, assim, não, esse cara aí resolve, esse cara é desenrolado. Mas o que você vê muito é que esses FJs são muito obedientes ou tendem a ser crianças fáceis de cuidar. Tem suas dificuldades, claro, mas é aquela coisa, não, ele se vira, se vira. E aí você dá ao ISFJ os mesmos desafios, as mesmas rotinas, os mesmos hábitos, nunca nada novo, e o que acontece? Ele se torna uma pessoa chata. Ele vira o que a gente chama de um garoto criado pelo avô, sabe? Que ele é uma versão abobalhada de si mesmo, onde ele acorda num relógio antigo assim, e não fala palavrão, e ele vai falar com as pessoas, e ele é todo certinho assim, ele é tipo o Bob Esponja no GIF aí que foi mandaram no chat, e ele é muito, como é que a gente diz? Family friendly, é amigável da família, e ninguém acha ele interessante, porque não tem nada que se destaca. Tudo que ele sabe é resolver os mesmos problemas e resolve toda semana, e nenhum desafio novo na vida dele. Vocês precisam adotar desafios novos. Sempre tá se desafiando a aprender, sabe? E não fica jogando no seguro, não. Eu tenho certeza que eu vou conseguir aprender isso ou fazer isso. Não. Vocês precisam apostar um pouco acima do que vocês acham confortável. Nem que seja um pouco. Pelo menos alguma coisa. Por exemplo, quando vocês vão definir metas, vocês podem definir que sua meta é 50 e vocês têm certeza que vão bater 50. Mas sabe o que é melhor? Você definir sua meta em 100 e bater em 80. No final você não vai ter cumprido a meta, mas você vai ter feito mais do que se você tivesse botado 50, que é seguro e ele dá essa sensação de satisfação, né, de que você conseguiu. Extremamente importante que o ISFJ desenvolva esse senso de autoestima, que ele tome risco, saia da sua zona de conforto, que ele esteja disposto a investigar as coisas a fundo, né? Porque outro perigo é que se eles caírem naquele ciclo de assumir coisas, tipo, não, eu não vou nem ler os estudos, eu não vou nem ler o livro, eu não vou nem consultar as pessoas, eu vou só consultar uma fonte e assumir que ela é a verdadeira, porque ela é uma autoridade, aí você tem esse FJs acreditando em mentiras, caindo em golpes, sendo afetados negativamente por pessoas que também não fazem ideia do que estão fazendo muitas vezes. Um dos conceitos que eu ia trazer aqui é justamente o saber o que você está fazendo. E esses FJs têm um potencial de saber muito o que eles estão fazendo. Mas por padrão os seres humanos não sabem, porque os seres humanos são seres solipsistas. E com saber o que você está fazendo é uma mistura de ter bom julgamento, né? De conseguir explicar em palavras e pensamentos, raciocínios, o porquê você faz o que você faz, mas também ter uma noção do que está acontecendo no presente, no seu corpo, no seu emocional, na sua saúde. É um tipo que tende à hipocondria por causa dessa NA inferior, né? Ele é muito cuidadoso. Mas esse herói tem esse outro lado que é tipo, eu aguento. Meu corpo é forte, ele aguenta. Aí o cara carrega sacola de compra assim, marca a mão dele, fica doendo. Ou ele fica tolerando abuso, né? Que nem falaram no chat aí. Aliás, esses FJs não são um tipo muito raro. Eles são, assim, esses J são 40% da população, supostamente. E a maioria que eu conheci foram mulheres. Sempre bem femininas. E eu ia até falar isso. O ISFJ, provavelmente, quando é mulher, é o tipo mais buscado para virar esposa. Mais desejado nesse sentido. Porque tem uma facilidade maior com ser feminino. Agora, a gente consegue entrar em umas tangentes interessantes aqui a partir da sombra. Vocês têm uma sombra SFP. Sim, tem outro tipo na sua sombra, assim como tem outro tipo no seu inverso. Só para terminar o inverso, muito criativos, muito atraentes. Você tem um livro de uma ISFJ chamada Elizabeth, que ela desenvolve o inverso, a NTP dela, ela se torna uma artista mais criativa.
onde você persegue suas paixões, começa a criar coisas, né? Você cria coisas em vez de consumir elas. E você entende que as pessoas vão ter interesse em ouvir o que você tem a falar se você trabalha duro. Se você toma riscos, elas vão se interessar no que você tem a falar. Mas não, né? ISFJ, você prefere assumir que ninguém quer saber de sua vida, fica aí no fundo e não fala de nada pra ninguém. Eu vejo eles se tornando muito maneiros. Maneiros quando eles desenvolvem o verso, porque é sobre isso mesmo. Até a Rainha Elizabeth, aquela velhinha, ela tem um lado maneiro, assim, né? Assim, a criação deles não precisa ficar só em estética, tá? Eles podem se tornar escritores, podem se tornar artistas de, tipo, música, Existem coisas que você cria que não são arte vaidosa, sabe? Pode ser um cara que esculpe ferramentas de madeira ou esculturas artísticas ou um ISFJ que a arte dele é curar pessoas de alguma forma, né? Vai que ele faz uma arte terapia ali. Basicamente, a sombra de vocês, SFP, essa sombra faz com que vocês tenham um lado mais pragmático, um lado que põe pressão nas pessoas, um lado que desafia elas. E esses FJs, eles podem secretamente desafiar as pessoas de uma forma bem indireta. E, inclusive, como eles são sobre detalhes, eles são sobre informações, eles vão querer saber detalhes da sua vida. E eles vão usar esses detalhes, se eles forem seus amigos, para o seu bem, para cuidar de você. Mas, se você for inimigo deles, ou se você irritar eles, eles vão usar esses detalhes para lhe fazer mal. Eles vão saber detalhes do seu emocional, aquilo que lhe machuca, e a sombra deles e o superego deles vai utilizar isso contra você. Você tem essa Nemesis, o que faz com que você se preocupe sobre sua performance, se as pessoas vão ter uma boa impressão de você, se elas vão ter uma boa primeira impressão de você, se você soa bem, se você cheira bem, se você se veste bem. E você percebe que essa Nemesis se resolve com desapego. Quando você pensa assim, não é todo mundo que precisa gostar de mim. É bem melhor ser polarizante, é bem melhor que alguns me rejeitem, porque esse é sobre sua sensibilidade à rejeição, do que tentar agradar todo mundo e no final todo mundo ser morno, né? Tem um verso da Bíblia, eu não vou conseguir citar palavra por palavra, mas é aquela coisa. Seja quente ou frio, mas não seja morno. Que se você for morno, eu vou te vomitar. Não quero. Você possui FI crítico, que significa que você tende a ser muito severo com sua própria autoestima e com ter um padrão de moralidade alto, que se torna até um perfeccionismo moral, que alimenta inclusive esse FI aparente, que alimenta esse SI herói e pode transformar o ISFJ em um guerreiro da justiça social. Ele pode se tornar um grande militante da justiça social. E essa palavra tem uma notoriedade grande, justificada até porque o idealismo pode se tornar tirânico. Mas existe um lado bom, sim. Existe um lado bom para você ser um guerreiro da justiça social. É só que as palavras precisam ser encaixadas no local correto. E porque vocês têm TE trickster, vocês têm TE trapaceiro ali na sua sombra, vocês tendem a desencaixar as palavras do seu significado mais correto. Porque TE é a capacidade de uma pessoa de expressar os pensamentos dela, de ter definições de palavras afiadas, de encaixar elas no local correto. E aí o que você tem são seres humanos, especialmente usuários de TI, que andam por aí com uma estrutura de pensamento toda desorganizada. E que funciona, tá? Tem como você ter uma estrutura de pensamento desorganizada que funciona. É boa, inclusive. É uma coisa intuitivamente funciona ali. Só que não é formalizado, não é racionalizado. E por causa disso, eles podem ser vítimas de propaganda verbal
Isso existe. A ideia de que justiça social é você, por exemplo, fazer aquela análise lá, análise coletivista, análise marxista. Isso é um exemplo ruim de justiça social. Porque você culpa um grupo por algo. É culpa coletiva. Filosoficamente, isso não faz sentido. Pessoas inocentes não merecem sofrer as consequências das ações de outras. Não faz sentido. E esse herói, essa FE parente faz com que esse FJ sejam tudo sobre estar juntos, né? Eles sempre estão ali por você, eles são muito leais, são o tipo mais leal de todos. Leal, coisa boa, coisa ruim. E você não pode forçar todo mundo a estar junto de você e seguindo as suas ideias e seguindo os suas prescrições morais. Você tem suas prescrições morais que você tirou da sociedade. FE parente é muito sobre enforçar regras sociais. Tanto que quando eu estava na escola, eu tinha colegas e CFJs que se vissem alguém não prestando atenção na aula, usando o celular na sala, trapaceando na prova, já era X9, já contava assim, não, tá quebrando as regras. E eu acho até triste, porque eu já conheci um CFJ quando ele era criança e eu ensinei umas coisas pra ele. E aí eu vi ele crescer e hoje em dia não, né? Mas a última vez que eu falei com ele tava apoiando que a escola ela forçasse as pessoas a fazer coisas, tipo, dentro de uma visão ali, sabe? E dentro da visão faz sentido, mas olhando assim o todo não faz nenhum sentido. Defendendo que a escola ela forçasse as pessoas a não utilizar a tecnologia para resolver seus problemas, porque a tecnologia é uma espécie de trapaça. Não é nenhum segredo, tá, gente? Que eu uso IA para fazer miniatura desse canal. Se tu não percebeu que eu uso IA para fazer miniatura, você é bem iletrado em tecnologia. Usar tecnologia para resolver seus problemas, incluindo calculadoras e coisas para calcular, enfim, não é trapaça. Não, não existe. A vida não é um jogo onde você tem que agradar algum tipo de ser, ali um grande outro, onde ele tá olhando para você assim, tá usando máquina para resolver seus problemas, é seu preguiçoso. E esse FJ tende a acreditar nessa moralidade de escravo, onde esforço é igual a valor, onde você precisa se esforçar, senão você não mereceu o resultado que você teve. Eles são muito invejosos. Nossa, eu esqueci de citar isso. Eles tendem a invejar as pessoas em segredo e quase nunca admitem isso. É muito difícil fazer um ICFJ admitir que ele inveja as pessoas. E ele olha assim, e ele pode se nomear o juiz de quem merece o quê, né? Ah, aquele cara ali usou um AI e conseguiu faturar muito. Ele não merece isso. Isso é injusto. Isso é uma forma de ver as coisas corrupta. É baseada na sua SI, porque SI é sobre esforço. E aí, usuários de SI têm essa ideia idiota de que esforço é igual a valor. E se eu me esforcei muito, então eu mereço valor. Imagina se eu tivesse essa ideia que eu venho aqui, eu faço um projeto, né, um vídeo, sei lá o que eu me esforcei muito, aí as pessoas não querem assistir. E aí minha reação é, não, elas deveriam ser obrigadas a assistir, porque eu me esforcei muito. Não, vocês estão assistindo isso aqui porque vocês valorizam o que eu tenho a trazer, eu agradeço. Eu também valorizo o tempo de vocês. Tá no jogo é pra usar, isso aí. Mas assim, eu entendo porque você iria querer proibir alguém de usar um eletrônico numa situação, tá? A gente sabe pensar em nuances aqui. Mas sim, a escola acaba ensinando as pessoas a tratar a tecnologia como uma trapaça, como se fosse errado, pô. Ensina ludismo para as pessoas. E é claro que mudar as pessoas não é tão fácil, porque, especialmente no afiliativo, porque é todo mundo ali num, numa câmara de eco mental das mesmas crenças. Então, se você começa a alterar a crença de um, todo o resto vem e começa a perceber que um invasor viral é um invasor memético. As crenças erradas estão entrando. Oh, meu Deus. E esses FJs têm o risco de se enfiarem numa câmara de eco, só ouvirem o que eles concordam e nunca ouvir opiniões de quem discorda.
Ou o contrário, eles têm esses extremos por causa da tetrapaceiro, que é ouvir todo mundo sem nenhum tipo de critério, tá? Eles têm dificuldade com critérios igual em NFJs, mas eles são muito teimosos por causa da SSI. A SSI é sobre não querer mudar, é sobre inércia, né? Eu tenho resistência, eu tenho fé na... Então ele tem uma crença, ele tem muita fé nessa crença, assim, e a identidade dele em toda é construída em cima dessa crença. E desafiar a crença dele seria destruir a identidade dele. Então, quando você está ajudando uma pessoa desconstruindo as crenças dela, você está matando essa pessoa, ou a identidade dela. E é por isso que causa tanta raiva, tanto medo, porque você está matando a pessoa. E psicologicamente falando, o que ela sente é isso, é que ela está morrendo. Os instintos, sabe? Por isso que vem essa ansiedade, parece que você está morrendo. As pessoas que assistem o Fillover, e isso é um elogio à audiência, são pessoas muito fortes e inteligentes. Porque existe uma chance bem considerável de eu ter matado alguma parte sua nos meus vídeos. E você sentiu essa dor, sentiu essa ansiedade e você continuou vendo. Porque você disse, eu não vou fugir da verdade, eu vou encarar ela. Usem máquinas para resolver seus problemas, está tudo bem. Os males da industrialização não são culpa das máquinas, elas são só ferramentas. São as pessoas que tornam o mundo um lugar ruim. Você tem como fazer uma integração saudável de tecnologia, sistemas e humanos. Um não precisa ser antagônico ao outro. Tanto que a gente está usando aqui uma tecnologia extremamente industrializada para se comunicar, né? A gente tem aqui uma segunda torre da Babilônia, que é a internet. E eu estou usando uma câmera aqui, que loucura, né? Para transmitir mensagens para muitas pessoas, muitas pessoas. E o potencial disso é muito grande, muito grande. Mas voltando um pouco, que eu viajei, essa F crítico faz com que o ISFJ tenha essa noção rígida de moralidade, padrões muito altos. Isso pode fazer com que ele se torne mimado num senso de merecimento. Porque, eu sofri, eu aguentei o abuso, então agora eu mereço uma recompensa, eu mereço uma recompensa. E eles podem até fazer uma troca implícita com a vida, eles fazem um contrato implícito com a vida ou com Deus. Tipo, ninguém nunca disse que nada seria feito. Sabe contratos implícitos? Existem contratos. A pessoa escreve no papel, assina, diz que aceita que serão esses termos. Não, e os FJs, eles têm essa tendência de fazer um contrato implícito com a vida, assim. Eu me esforcei muito, eu sofri muito, então eu mereço algo, eu mereço um resultado. E aí eles não conseguem o que eles acham que eles merecem e ficam aí, chorando. É frustrante, tá? Eu sei que é frustrante. Mas se você quer responder isso de uma forma madura, não é chorando eternamente, é reconhecendo que dói e volta a trabalhar. Trabalho duro gera resultado, pessoas. Vocês precisam entender que nem todo mundo consegue se dar bem com trapaças e coisas que não são honestas. Não, aquele cara ali ficou rico porque ele prejudicou alguém. Não necessariamente. Dá pra você ter sucesso, sim, trabalhando duro de forma honesta. Pode ser mais difícil, mas tem umas nuances aí que eu não vou entrar. E aí você vê. A Teatrix faz com que eles tenham dificuldade expressando seus pensamentos de forma clara. Por isso eles falam coisas que as pessoas não entendem muitas vezes. Porque ESFJs não fazem ideia do que tem na cabeça das pessoas. Eles não conseguem ler mentes. Quem consegue ler mente sou eu. Eu sou um usuário de TE. Eu leio a cabeça das pessoas. Eles não fazem ideia do que as pessoas pensam. E aí, por causa disso, eles acabam assumindo de forma inocente, a função criança é inocente, eles assumem de forma inocente que todos pensam como ele, ou de que todos têm um entendimento geral das coisas igual a ele. Então ele vai falar palavras de uma forma assumindo que o outro vai entender. Quando pode ser que o outro esteja num contexto intelectual completamente diferente
e que não faça nenhum sentido, nenhuma conexão. Pode ser que os dois tenham definições de palavras diferentes. E para o ISFJ gerenciar definições é difícil. E por fim, N Demônio, que eu deixei para depois porque dá para falar bastante sobre. A gente está quase batendo 1 hora de aula, então eu vou dar uma apressada. Cara, N Demônio é a função demônio mais difícil de gerenciar de todas. Ela é tudo sobre gerenciamento. Todas as suas funções você tem que gerenciar, mas a coisa da N Demônio é que ela é justamente uma compensação a esse herói, assim como T é Trickster, a F é parente, F crítico, tem criança e por aí vai. E N Demônio é sobre o que? É sobre desejos, impulsos, sonhos, riscos. N Demônio faz com que o ISFJ tenha muito medo de tomar riscos, tenha muito medo de seguir o coração dele. Né? Ele sempre vai seguir o caminho, como é que chama? Seguro que as pessoas deram para ele. Ele vai seguir ali o caminho tradicional. Aquela velha história de se forme na escola, faça faculdade, arranje um emprego, CLT e é isso. Toda essa besteira. E aí eles têm esse demônio no inconsciente deles se formando. E olha para a função herói, olha para o ego do ISFJ e diz assim: que covarde. Esse cara jogou seguro a vida inteira dele. Eu vou aproveitar minha oportunidade para sair e fazer ele tomar uns riscos, por bem ou por mal. Sabe, o seu demônio é que nem a raposa do Naruto lá. Tá ali dentro de você, tá só esperando para sair sem você perceber. E nesse caso, sair na forma de impulsos, de vícios, de hedonismo. Você tem o ISFJ que se permite hedonismo, que se permite indulgência, porque ele acha que trabalhou muito, que sofreu muito. E por causa disso ele, então eu vou agora passar 2 dias, 2 dias inteiros só jogando, apostando dinheiro e consumindo, seja lá o que. A N-Demônio é o que faz o ISFJ, assim como o ISTJ, eles terem uma crise, uma explosão emocional. E faz eles gastarem todo o dinheiro que eles juntaram em hedonismo. Para você gerenciar NI demônio, você precisa prestar atenção nos seus impulsos e você tem que alimentar eles aos poucos. Você alimenta o demônio só um pouquinho. Joga um pedaço de carne ali na cela dele, porque senão ele escapa. E aí, quando ele escapar, vai ser tudo de uma vez. E é muito difícil de gerenciar porque é uma coisa muito do inconsciente, uma coisa escondida. N-demônio é o que faz o ISFJ tomar decisões ruins de vida quando ele não tem experiência e referência para se basear. Por exemplo, o ISFJ ele nunca teve experiência de vida sobre o que ele gosta de trabalhar. Né? Ele nunca pôde ter a oportunidade de trabalhar em algo para saber o que ele gosta. Então ele pergunta: você quer trabalhar com o quê? Ele vai escolher uma coisa bem ruim de início. Quase 100% de chance que ele vai fazer uma escolha ruim. E dependendo da escolha, podem ter consequências sem reparo. Existem escolhas que a consequência é negativa, mas tem reparo? Com certeza. Escolher um emprego ruim e se arrepender é bom, na verdade, porque você entende que não gosta de trabalhar com aquilo. Dependendo de quanto tempo você deu, né, também. Mas existem escolhas que têm consequências permanentes. E no caso do ISFJ, esse ISFJ pode tomar escolhas que descredibilizam ele pelo resto da vida. Ele causa a si mesmo dano profissional. Porque eles não têm noção da própria reputação, então eles fazem escolhas que mancham a reputação deles e fazem as pessoas olharem para eles como pessoas não sérias. E isso junta inclusive naquilo que muitos aprendem a rir da própria dor.
E só porque você ri da sua dor não significa que você superou ela. Então, vocês são sobre tentativa e erro, vocês são sobre experiência, vocês têm que acumular experiência. E aí vocês vão ter um arcabouço de experiências, né, de vida, e vai servir as pessoas. Você vai poder dizer, não, eu passei por isso, eu tentei aquele produto, eu comi naquele restaurante, achei a comida ruim, aquele produto me fez mal. Isso aí ajuda as pessoas. Precisamos de mais pessoas que estão dispostas a fazer coisas diferentes. E não nem são arriscadas às vezes, sabe? Tipo, eu já vi coisas sobre você utilizar cobre para supostamente ajudar plantas a crescerem mais rápido num jardim. E qual o risco de testar? O único risco é ferir o seu orgulho e parecer um bobo que está acreditando num charlatão na internet que diz que cobre vai fazer plantas crescerem mais rápido. Não há risco nenhum. E até esse risco eles podem evitar, por orgulho. Não tenho medo de parecer bobos tentando coisas novas. Sendo novato, sendo essas coisas. Bobo é quem ficou ali parado e nunca quis tentar nada novo. E você causa insegurança nessas pessoas, porque elas percebem esse tempo todo que elas poderiam estar fazendo o mesmo que você. Mas o uso do livre-arbítrio delas não está sendo usado para isso. E aí elas ficam desconfortáveis e querem desencorajar você. Querem que você nem tente. E aí tem o seu superego. Seu superego faz com que você... É o ápice, né, de quando a sua noção de justiça é corrupta. Porque o superego INTJ, ele é sobre executar a justiça de uma forma impiedosa. Você tem esse CFJ que ele decide que alguém deve ser eliminado, que ele deve a qualquer custo, ele se torna um objeto imparável para eliminar algo que ele considera um grande mal. E ele pode ser aquela pessoa, né, que queima mulheres inocentes, dizendo que são bruxas, por exemplo, por superstição, muito medo do desconhecido. Ou que em tempos do feudalismo, eles poderiam ser aquela pessoa que mata crianças de uma família real, com medo delas quererem usurpar o trono. Ou você tem SFJs militares, né? Muitos lutaram na guerra. Eles são muito covardes, mas eles também podem ser muito corajosos. Pular de um helicóptero. E você tem SFJs que na guerra estavam tão paranoicos que eles davam tiro em pessoas comuns, civis, porque esses civis poderiam se revelar como sendo soldados. É uma coisa horrível, gente. É uma coisa que eu absolutamente detesto é guerra. Porque guerra é culpa coletiva em massa. É pessoas inocentes sofrendo pelas decisões de pessoas ali em cima, em posições de autoridade que não tem nada a ver. Nem estão ali se arriscando. Lutando pelo quê? É extremamente importante que esses FJs eles aprendam isso, porque como eles são pessoas comuns, eles controlam bastante do coração da sociedade, né? Tradições e emoções. E eles controlam a janela de Overton, o zeitgeist social do que é socialmente aceitável, do que não é, quais lutas fazemos, quais progressos sociais fazemos. A gente só precisa alinhar a filosofia das coisas, colocar as palavras no lugar certo. Mas não faremos isso hoje, porque isso já é outro assunto e dá trabalho. E, gente, minutos finais da aula, eu vejo que ninguém fez perguntas, mas como realmente está passando muito tempo aqui, e a gente já deve estar quase batendo uma hora, deixa eu ver aqui, 59 minutos de aula. Então, eu recomendo que vocês façam suas perguntas agora, enquanto eu vou apresentando aqui pessoas famosas, personagens que são ISFJs. Inclusive ISFJs, tá vendo essa lista de pessoas famosas? Teria mais pessoas se vocês tomassem mais riscos, sabe? Se vocês, sabe, se arriscassem pra aparecer na frente da câmera, essas coisas, talvez teriam mais ISFJs famosos. O Prelude perguntou: o egocentrismo intelectual em ISFJ é comum? Com certeza. E criança é uma função orgulhosa. A criança mal desenvolvida é um tiraninho.
um pequeno tirano. E criança é tipo, eu nunca estou errado. E ele age como se ele soubesse de tudo. E aí se torna mais parte da teimosia dele e é a mente fechada, né? Câmara de eco intelectual. Ele é uma câmara de eco andante, né? O crânio dele parece que é uma câmara de reverb, assim. E só entra o que ele quer ouvir, basicamente. Como incentivar o ICFJ a ler? Ótima pergunta. Cara, como incentivar o ICFJ a ler? Você precisa, sabe o quê? Você precisa, sempre que você quiser fazer engenharia social, tô dando uma pérola aqui pra vocês. Sempre que você quer convencer uma pessoa a algo, tradicionalmente falando de engenharia social, o começo, tá, desse assunto, dá pra ir aprofundando muito, mas o comecinho, assim, a fundação é que você precisa mirar na função crítica sempre. Porque mirando na função crítica de uma pessoa, duas coisas acontecem. Essa pessoa leva você a sério e você invoca um senso de responsabilidade na pessoa. Então, eu posso fazer isso agora, dar de exemplo, né? E esses FJs, vocês não são pessoas muito valiosas. Vocês querem ser valiosos para a sociedade, então leiam livros, porra. Ah, mas é chato. Você vai conseguir, palavra por palavra. Pega a sua tarefa e diminui em pedaços menores. E isso é vital para vocês, senão vocês ficam lá naquela parálise de análise, né? Eita, quando será que eu começo? Quantas páginas será que eu leio? Só começa e lê, sei lá, uma página por dia. Nem que seja uma página por dia. Pelo menos uma. Não se preocupa em ler 30 de uma vez se você tem tanta dificuldade assim. E outra coisa, lê vários livros ao mesmo tempo, tá? Não lê um de cada vez. E sim, porque se você não faz isso, você não é muito útil para as pessoas. E isso é eu cutucando o seu FI crítico. Você não vale muito, né? Se você quer ser respeitado, mas qual é o seu valor para a sociedade? Você incentiva uma pessoa a tomar uma atitude responsável criticando a função crítica dela. E aí você pode ainda ir mais longe. E esse FJ, você é egoísta, cara. Tu só quer resolver tua vida e tu não quer ajudar ninguém a resolver a própria vida. Você quer ter uma FE parente desenvolvida, você tem que entender que seres humanos são seres muito sociais e que a gente precisa cuidar uns dos outros. A gente está no mesmo barco. A gente precisa literalmente agir como pais uns dos outros, porque nossos pais falharam em muitas coisas e não nos deram parenteamento que precisávamos. Então, como é que resolve? Eu literalmente ajo como seu pai e você age como meu pai. Transferência, né? Pessoas famosas que são ISFJs. Temos o Clint Eastwood, esse é um dos meus favoritos, o ator, cara. Já fez vários filmes assim. Eu cheguei a ter uma época que eu assisti mais filmes dele. É pica esse cara. Temos Elizabeth Gilbert, autora de livros que eu já citei antes na aula. Leiam Grande Magia, que ela escreveu. Outro livro, finjam que ele nem existe. É, basicamente, a Elizabeth é um exemplo de uma ISFJ que ela é inteligente, ela é bem talentosa. Ela escreveu Grande Magia. É um livro que literalmente mostra as experiências dela com o inconsciente coletivo sem saber nada disso. Mas ela tem os seus problemas de vida, né? Um dos problemas é que a própria Elizabeth provavelmente, tá? Isso aqui é especulação. Provavelmente tem dificuldades com o pai dela, relacionamento difícil com o pai dela. E que isso provavelmente fez ela comprar várias ideias modernas do feminismo que fazem muito mal para as mulheres, tá? O problema dessa situação é que elas não sabem que isso faz mal para elas. E aí, quando você tenta criticar, acham que você está tentando defender algo. Sabe, que você não tem o interesse das mulheres em mente, mas ao contrário, quando você critica o feminismo é porque você tem o interesse das mulheres em mente. E as únicas mulheres que vão entender isso que eu tô falando são as mais velhas. As de 40 anos, as mães de gato, solteironas de 40 anos, acho que elas vão ouvir isso, vão ficar, porra, talvez ele tenha um ponto. E as mais jovens vão, como assim?
No caso, as mais jovens, mais teimosas, tá? Não tô dizendo, tem as mulheres jovens aí que são realmente bem sábias. Ou pelo menos são mente abertas a ponto de ouvir uma visão diferente. Filho de vó da Silva. E aí, Elizabeth Gilbert, o segundo livro que ela escreveu, o segundo lá, ele é basicamente um livro bizarro sobre como mulher você. Basicamente você vira a bicicleta da cidade rodada, né? Mas assim, o Adam Sandler. Não sei se vocês já viram iCarly. Foi esse que eu conheci. Foi vendo iCarly que eu conheci ele. Nunca vi muitos filmes dele, comediante. Muita vibe de Filho de Valda Silva, se você me perguntar. Aí temos a Madre Teresa, Mãe Teresa. Muito interessante. Extremamente devota essa mulher. Muita fé ela tem, cara. E eu acho que ver as entrevistas dela é ter uma janela do passado e como as pessoas pensavam naquela época, especialmente missionários, né? Temos o rapper Jay-Z. Eu não sei muito sobre ele, honestamente. É verdade que SFJs estão entre os introvertidos mais extrovertidos? Como eles são socialmente? Não, eles. Eu nunca cheguei a categorizar isso, mas sim, eles comparado a um INFP, um INTP, um ISF, não, ISFP não, mas a um INP, eles são mais extrovertidos, sim. Dentro do estilo de comunicação deles, eles são talvez o segundo mais extrovertido do estilo de comunicação. Mas eles são menos extrovertidos do que um ISTP, INFJ e às vezes até INTJ. E extrovertido aqui já é aquela categoria mais. A gente está usando aquela definição mais comum, mais genérica, né? De sociável. Sociável, ele é sociável. E CFJ são pessoas bem sociáveis. A dificuldade deles é saber com quem eles não deveriam ser sociáveis e com quem eles deveriam se separar, na verdade. Porque, por padrão, eles tendem a se separar de quem não segue as regras sociais, sabe? Tipo eu. Eu falo coisas que não são politicamente corretas e eles, ai, que nojo. Separa, não quero mais saber que existe. É bem isso. Temos a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. E eu acho interessante que ela justamente, esse herói e esse parente envelhece e vai ficando mais infantil, vai ficando mais aberto. E a Rainha Elizabeth sempre teve um lado mais divertido e maneiro, que eu acho interessante. Não conheço muito sobre ela, sei que tem muita fofoca sobre a família real. Não sei quase nada das fofocas. Eu sei que ela fazia umas brincadeiras ali engraçadas. E você vê que muitos desses aqui são famosos, assim, alguns são artistas, mas outros são famosos não de uma forma convencional, né? Um é um missionário, a outra simplesmente nasceu na família certa. Personagens. Personagens fictícios que são excepcionais para vocês. Temos o Huey do The Boys, Casca do Berserk. Temos o próprio Morty, do Rick and Morty. Temos o Mandaloriano. Temos a Ferne do Frieren. Temos o Geralt de Rivia, do The Witcher. Temos a Retsuko do Agritsuko e o Goblin Slayer. Então aqui alguns exemplos de personagens que são SFJs. Há algum contexto onde SFJs podem ser mais rebeldes e disruptivos? Com certeza. Eles são afiliativos e isso pode significar se curvar à autoridade corrupta, mas isso também pode significar se curvar à autoridade virtuosa. Eles podem literalmente desafiar o mundo ao servir a uma coisa que eles consideram maior. Isso muitas vezes é religioso. Muitas vezes é religioso. Ou é honra, sabe? Você tem eles morrendo por honra em períodos medievais.
ou no Japão, né, o samurai que morre por honra, algo maior que ele considera mais certo e uma autoridade maior do que o grupo humano ali que ele vive. Então você vê ISFJs que pensam, ah, mano, a autoridade de Deus ela é maior que a do humano, do homem, do governo, do Estado, sei lá o quê. E por isso que, nesse contexto, eles podem ser uma puta ameaça a sistemas abusivos. Porque tem muitas coisas que estão tão corrompidas até a raiz que a única solução é queimar elas mesmo. Jogar no lixo, botar fogo, tacar barranco abaixo. Porque não tem conserto, é muito corrupto. A escola é uma delas. A gente tem que reinventar a educação. Um dos meus micro propósitos é reinventar a educação, cara. Dá não, a carnificina que fazem com as crianças tem que parar. Como que a gente tem uma população que não sabe ser autodidata? E esses FJs eu percebo que eles têm dificuldade de ser autodidatas, mas tem muito a ver com você ensinar ele, né, a saber pesquisar. Eles têm dificuldade pesquisando. Se você não sabe se ensinar habilidades, você tá perdido, cara. Você sempre vai depender de alguém para te ensinar coisas. Você não consegue pegar um livro, ir no Google, pesquisar uma coisa no YouTube. Se você tá aqui, você provavelmente tem esse temperamento mais autodidata, né? É porque os menos ouvem esse assunto e não gostam. Uma ação concreta que vocês podem tomar para impedir a burrificação das crianças através da escola é fazer homeschooling. Se você, se você não, né? No caso, se você planeja ter filhos, se você tem se você tem bolas, né? Se você quer ter filhos, você já tem que pensar como é que eu vou educar eles, porque com certeza a escola não vai. A escola não vai ensinar seus filhos a cozinhar, não vai ensinar a catar comida no mato, não vai ensinar a fazer a comida ter um gosto bom. Não vai ensinar a pesquisar preços em lojas, não vai ensinar a lidar com burocracia, não vai ensinar a negociar, a lidar com pressão, a lidar com medo. Não vai ensinar, às vezes, nem interpretação de texto, que ela se propõe a fazer isso, ela ensina bem. Né? Temos uma taxa de analfabetismo muito alta. A escola, aqui nem o professor falou, a escola vai ensinar a escala do trabalho, pô. Isso vai condicionar o seu filho desde o início a ser um escravo. É isso que você quer? Ele vai aprender logo a seguir o plano que os outros criam para ele. E se não seguir é punido já. E o que é que eles fazem? Eles intimidam as crianças, dão medo nelas, coagem as crianças a seguir planos que foram feitos para elas em vez dos próprios planos. Vocês acham que uma pessoa de sucesso, assim, pergunta bem simples, uma pessoa de sucesso, ela cria os próprios planos ou ela segue o plano que dão para ela? Dá para ter sucesso seguindo o plano dos outros? Dá. Mas e o risco do abuso, hein, gente? Vocês sabem que codependência é o que gera abuso, né? Tem um livro, que eu esqueci o nome, que fala sobre isso. Codependência não mais. Leiam codependência não mais, gente. Codependência é o que gera abuso. É quando você tem duas pessoas e pelo menos uma delas depende completamente da outra para estar viva. E por causa disso, aqui tem poder na relação, faz o que quiser ali e a outra tem que aceitar. Se é bom, se é ruim. E aí crianças são a classe mais vulnerável da sociedade, pô. E você vê que a sociedade é psicótica porque você vê crianças sendo colocadas. Você vê mulheres que também têm seus problemas.
sendo colocados como vítimas maiores do que crianças. Vocês entendem isso? Que mulheres adultas que tiveram tempo para aprender, se desenvolver, são mais consideradas vítimas do que crianças, que são literalmente a classe mais vulnerável e abusada da sociedade. E tem uma forma muito fácil de você mostrar isso. Se a gente fosse falar do crime de agressão, a sociedade consideraria mais grave bater na sua mulher ou no seu filho? Sim, é muito comum esses Jotas eles empurrarem essas tradições, sabe? E eles gostam de tudo que é oficial, eles querem estar alinhado com o oficial. Então, eles querem seguir o caminho ali socialmente aprovado, aceito. E aí eles se tornam as pessoas mais chatas do mundo. Você vai perguntar a história de vida dele, é a mesma história, sempre, várias vezes. E aí você vê esses Jotas, idosos, no hospital, eles são os tipos mais longevos, eles têm a maior longevidade, e eles olham pra você e dizem: eu me arrependo de ter feito tudo o que disseram pra eu fazer. Eu fiz tudo, eu me tornei uma pessoa de bem-sucedida, porque eu fiz tudo o que disseram pra eu fazer, mas eu sinto que eu não aproveitei minha vida. Que eu poderia ter feito bem mais, que eu poderia ter errado bem mais. E aquela música lá do Titãs, Epitáfio, sobre isso. É bem comum, né? Que o Vitor falou aí. E sim, gente. Não é, é absurdo, é psicótico. Você vê o quão longe as pessoas estão da verdade e o quão perdidas elas estão quando elas acham que é pior você bater numa mulher do que numa criança. Eu acho que é isso tudo que eu posso falar por hoje. O que eu deveria, considerando minha janela de tempo, porque eu vou ter que sair aqui, vou ter outra coisa. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por comparecer a essa aula. Eu espero ver vocês na próxima, do ISFP, próxima semana. E uma boa noite a todos.